que são as relações étnico-raciais? Esse é o cerne que a gente precisa compreender. Né? O que é essa relação entre negros e brancos? E na formação da pedagoga e do pedagogo? É muito importante que a gente tenha em vista que a inserção da temática étnico-racial, ela, no campo da educação, ela vem de um longo processo de luta, reivindicação e conquistas do movimento negro, né? Que professor é esse que vai, para a educação básica, lidar com uma comunidade escolar que vive numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade estruturalmente racista? Quando a lei diz é obrigatório ensinar a história do continente África, não é? A história da cultura afro-brasileira, a história do Brasil, a história do negro que construiu, que constituiu esse país. Então, se a gente pegar a história do Brasil, a gente vai verificar que a temática racial, a história do africano, do afro-brasileiro, do indígena e do indigenismo foi negligenciado ao longo da história do Brasil, né? Fora os outros campos de exclusão que foi imposto pelo próprio governo brasileiro à população afro-brasileira, né? A gente está falando aí de campo institucional, campo político, campo econômico, campo cultural. O saber historiográfico, o saber histórico é pensar como é que professores e professoras eles vão ensinar crianças a valorização do ser negro, do ser negra, a valorização da cultura, da dança, da religiosidade, do candomblé, que a gente já abordou. Como é que a gente valoriza a cultura de uma criança negra na educação básica? Quando eu estava na graduação, né, eu verifiquei que no nosso processo de formação havia muito pouco ou quase nada de disciplinas relacionadas à temática racial. A inserção dessa temática no processo de formação do professor de história ela é de suma importância, né? Tendo em vista que os cursos de licenciatura eles atuam na formação do professor. Quando a gente fala de educar para as relações étnico-raciais, nós estamos fazendo disso, né? Como é que nós vamos municiar esse professor, sensibilizar esses nossos alunos que vão se tornar esses professores lá na educação básica, para que eles sejam sensíveis à questão do racismo e para que eles tenham condições, né, tenham bases teóricas, né, tenham conteúdos, né, desenvolvam metodologias que sejam fortes para lidar com concepções que são extremamente racistas e que se manifestam na escola. A gente vai ter que verificar dois pontos importantes. O primeiro é a promulgação da Lei 10.639, né? Então, ela foi um marco legal, foi de um longo processo de luta, de reivindicação, de conquistas do movimento negro, que tinham como finalidade inserir a temática racial nas escolas municipais e privadas brasileiras. Então, a Lei 10.000 vem tratar justamente disso, dessa obrigatoriedade de inserção, que, segundo a lei, é preferencialmente, e não obrigatoriamente, mas ela é preferencialmente nas disciplinas de literatura, artes e história. Muitos professores acabaram entendendo que só esses três componentes curriculares deveriam dar conta de toda essa demanda das relações étnico-raciais. A Lei 10.639, quando ela exige, ela obriga, né? E o Brasil precisa ser obrigado, obrigatório, é isso que a lei diz, a Lei 10.639, que agora, dia 9 de janeiro, ela completou 20 anos, e aí ela diz o seguinte, olha, é obrigatório o ensino do continente África, da cultura afro-brasileira nas escolas. A ideia é que o currículo aborde a história do negro, da negra, não apenas pelo sistema escravista, que foi perverso, que a gente já conhece na história, mas na valorização da cultura, do conhecimento, dos saberes, que aborde o continente África. Essa é a ideia que a gente deseja, não é? Quase um ano depois da promulgação da Lei 10.000, foi instituído as Diretrizes Curriculares Nacionais para as Relações Étnico-Raciais, né? Que foi aprovada em abril de 2004, ou seja, 1 ano e 3 meses após a promulgação da Lei 10.000. Então, as Diretrizes Curriculares Nacionais, elas vieram justamente para instituir de que maneira a prática pedagógica com relação a essa temática poderia ser ensinada dentro das escolas municipais e dentro das universidades. Então a gente vê esse papel importante que tem, né, esses dois marcos legais
na inserção dessa temática, né? Tendo visto que a gente está com 20 anos já da promulgação da lei, e aí os cursos de graduação nesse período de tempo tiveram que readaptar os seus projetos pedagógicos que inserissem a temática. A lei veio nos dizer, em 2003, 2008, que a gente tinha que enxergar que a sociedade brasileira, ela também tem uma matriz africana na sua formação. E que essa mesma sociedade tinha que enxergar que ela também tem como matriz formadora os povos indígenas ou os povos originários, agora nessa perspectiva decolonial. Então, se a gente precisa de 2 leis para nos dizer isso, é porque há uma concordância de que a forma como nós nos enxergamos é a partir de um parâmetro eurocentrado. A gente está falando que a sociedade brasileira, ela se entende a partir de um parâmetro eurocentrado, né? Quer dizer, são referenciais de civilização, de história, de humanidade, que tomam como referência o percurso, né, dessas nações e que explica a trajetória do Brasil a partir dessa referência. Houve um processo muito forte de exclusão de grupos que foram historicamente marginalizados pelo Estado brasileiro. Então, a crítica a isso, né, esse é o ponto que nós estamos vivendo, de uma crítica forte. A gente entende o Brasil como um texto, né, um texto que foi lido, uma narrativa que foi construída por pessoas e pessoas que têm suas vinculações, que têm suas teorias e que são marcadas pelo seu tempo. Você imagina que durante tantos anos essa temática racial, como eu falei anteriormente, ela foi invisibilizada. Quando não era invisibilizada, ela era mostrada de uma maneira estereotipada. Aí tu imagina para uma pessoa negra, no ensino fundamental, no ensino médio, e aquele tema sobre a cultura africana, afro-brasileira, é mostrada de maneira estereotipada. Como que essa pessoa vai se identificar com isso? Como é que essa pessoa vai se identificar se, durante muito tempo, essa cultura foi mostrada de uma maneira errônea? Da mesma forma que essas narrativas foram construídas, né, e que agora são lidas nas grandes sínteses que explicam a sociedade brasileira, esse mesmo texto criado, ele pode ser relido e ele pode ser reconstruído. Então, é essa perspectiva que nós estamos pautando, né? Do Brasil como um texto que precisa ser reescrito numa outra perspectiva, com outros sujeitos, com outras abordagens. O pedagogo, a pedagoga, ele tem essa função social e pedagógica e essa obrigatoriedade de ensinar a partir das relações étnico-raciais, porque ainda é invisibilizada no currículo aqui do campus e ainda é invisibilizada no currículo da região do Caeté, por exemplo, né? O racismo, ele é um fato no Brasil, né? Então, ele está presente na educação, ele está presente na política, ele está presente na economia. Então, aonde a gente for analisar a história do Brasil, seja ela no campo da educação ou em qualquer que for, a gente vai ver que tem a base de formação do Brasil é racismo. Então, do ponto de vista de combate ao racismo, esses 2 elementos institucionais, eles estão diretamente relacionados a colocar, a inserir no currículo da educação brasileira, seja na educação básica, seja no ensino superior, uma forma positiva de olhar essas culturas, né? Não mais de forma estereotipada, mas de forma positiva. E isso é evidente que, sendo tratada de uma maneira cuidadosa, sendo analisada enquanto um processo histórico, o racismo brasileiro, é fato que essa temática étnico-racial inserida, ela tende a contribuir para que a gente possa, de alguma maneira, combater o racismo no campo da educação. O racismo, ele é estrutural para os negros e as negras, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, negros e negras, as oportunidades não são as mesmas, que não é função e papel do negro, da negra, ensinar para o outro o que é raça, o que é racismo, é dever, é obrigação nossa, né? Dever é maior que uma obrigação, é estudar, é saber. O quão importante é essas ferramentas institucionais, que são essas políticas públicas que a gente chama de ações afirmativas, né? Que é a Lei 10.000 e as diretrizes curriculares nacionais, que possibilitasse essa inserção de uma temática, mas que fosse olhada de maneira positiva, ou seja, apresentar essa herança cultural africana, afro-brasileira, do indígena e do indigenismo de forma positiva na educação brasileira, não mais de forma estereotipada. Então, esses dispositivos legais, eles vêm justamente para tentar contrapor essa forma de mostrar a cultura afro-brasileira como algo estereotipado. Há a possibilidade, após
a inserção desses dispositivos legais, há a possibilidade justamente de ser mostrada essa cultura, a cultura afro-brasileira, a cultura africana, a cultura do indígena e do indigenismo de maneira positiva, de modo que a pessoa possa se identificar com aquela cultura, de modo que a pessoa possa se identificar com aqueles elementos culturais que são heranças dos africanos, que são heranças da cultura afro-brasileira, que são heranças da história do indígena, do indigenismo no Brasil. O que a gente percebe que as escolas ainda e a universidade também, sobretudo, vou falar do campus de Bragança, ainda não tem materializado nos documentos, nos PPCs dos cursos do campus de Bragança. Então, não tem uma disciplina que aborda as relações étnico-raciais. Então, a gente está voltando com essa discussão desde o ano passado para atualizar o PPC do curso de pedagogia. Então, se você olhar agora para a matriz, na matriz do curso de pedagogia não tem uma disciplina específica que aborda a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008. Então, a Lei 10.639 ela é ampliada pela Lei 11.645, que inclui as comunidades indígenas. Então, a gente tem um movimento que é conhecer mais, produzir mais conhecimento, que esse conhecimento saia da universidade, que esse conhecimento se impacte um pouco mais a sociedade, que esse conhecimento também seja construído dentro da escola com os nossos alunos, de maneira a fortalecer com que a gente se enxergue como um povo marcado pela diversidade, pela pluralidade cultural, mas que a gente também possa se respeitar. E se respeitando, a gente consiga ter mais força para enfrentar o racismo. Da gente poder entender o Brasil e se entender como povo de uma outra maneira, né? Considerando que nós somos também indígenas, que nós somos também africanos, porque nossa história, nosso percurso, nossa memória, modos de sobrevivência, nossas maneiras de pensar, elas confluem para uma pluralidade que ela precisa ser enxergada. Então a gente diz o Brasil ele é multicultural, mas as pessoas têm muita dificuldade de respeitar as diferenças. O currículo decolonial ele exige de nós essa outra abordagem, essa abordagem da valorização da cultura afro-brasileira no Brasil, na Amazônia Paraense e na Amazônia Bragantina. Que dirá para essa necessidade de desenvolver uma educação antirracista. Então, vocês vejam, por exemplo, os autores que fizeram balanços importantes de como que a realidade vai sendo alterada a partir da promulgação da lei, né, 10.639. A realidade brasileira ela precisa ser alterada e ela vai sendo alterada na força dessa mobilização que é social, mas também agora no campo da legislação. O racismo ele é um sistema perverso que está entranhado na sociedade, não é? Ele exclui as pessoas, ele causa sofrimento, ele causa dor às pessoas. A educação para relações étnico-raciais, ela vai nos ensinando, não é? Forçar uma mudança, né? Porque ela impõe que nessa escola da educação básica sejam realmente pautados, estudados, refletidos, comunicados, né, debatidos os conteúdos referentes à história e cultura africana, afro-brasileira. Onde há uma gestão mais democrática, as ações, as iniciativas para promover a igualdade racial, para desenvolver a educação de relações étnico-raciais, elas tiveram mais sucesso. Em contextos onde há mais autoritarismo, menos participação social, há mais dificuldade de implementar aquilo que as diretrizes, né, curriculares para a educação de relações étnico-raciais define para a educação básica. E aí vocês, estudantes, têm uma função política agora com esse documentário, é movimentar isso. A UFPA, ela tem documentos, ela é pioneira, inclusive, na parte do movimento negro, em que a UFPA, ela destina, por meio de processo seletivo, vagas para negros e negras, não é? E, ao mesmo tempo, nós percebemos que o PPC do curso de pedagogia, que é ainda do ano de 2012, ele não contempla uma disciplina que trata especificamente o que aborda o campo do conhecimento das relações étnico-raciais, que é um campo caro para essas discussões, da valorização do que é ser negro,
do que é ser negra na sociedade contemporânea, na sociedade brasileira.